aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e tá na hora da gambiarra, sim, porque o governo japonês vai fazer uma gambiarra que eu vou trazer isso para você. Tá? Mas como sempre, né, o de praxe, matéria principal com atualização. Essa atualização vai ser a gambiarra, tá, do governo japonês. Vocês vão ficar pasmos com a gambiarra que eles estão fazendo em relação a trazer novos pagadores de impostos. Eu já havia falado sobre isso em outros vídeos, tá? Não havia comentado já, mas era tudo um esboço. Agora parece que a coisa vai sair do papel. Mas como matéria principal, o governo japonês ele soltou relatórios sobre taxas de vagas de emprego em relação às pessoas que estão procurando vagas de emprego, etc. Quem acompanha o canal já deve saber, tá? E o governo japonês ele é muito inconsistente nos dados dele. Ele é muito conveniente nas informações que ele solta e muito mentiroso. Sim, muito mentiroso. Quem acompanha o canal deve se lembrar disso, que eu sempre venho pegando as inconsistências do governo japonês e apresentando. E aqui é mais uma, tá? Mais uma inconsistência. Mas vamos lá. Tá, já para você ter uma ideia do tamanho da mentirada em relação a emprego e desemprego. A única coisa que presta aqui, para falar a verdade, é o que ele mostra em relação a como é que estão os setores da indústria do Japão. É aquilo que eu havia falado no outro vídeo. Tem a indústria automobilística, indústria hoteleira, indústria alimentícia. E nisso nessa daqui ele trouxe e deu um pouco da divisão. Então você já vai ter uma ideia de quão horrível está ficando a economia do Japão. Mas vamos lá. Segundo o Ministério da Administração Interna e Comunicações, o número de pessoas empregadas, né, em janeiro foi de 67,14 milhões, com um aumento de 250 mil em face ao mesmo mês do ano passado. Por outro lado, o número de desempregados em janeiro foi de 1,63 milhões, com uma diminuição de 10 mil pessoas em face ao mesmo mês do ano passado. Como resultado, a taxa de desemprego nacional, excluindo fatores sazonais, foi de 2,4, com uma melhoria de 0,1 ponto em face ao mês anterior. Guarda bem isso, uma melhoria de 0,1, né, em relação ao mês anterior. Então, no caso, em relação a dezembro. Essa é a primeira vez em 3 meses que a taxa de desemprego melhora. Guarda bem essa frase. O Ministério da Administração Interna e Comunicações analisa que uma das razões para a melhoria parece ser que as empresas estão a procurar trabalhadores devido à escassez de mão de obra. Isso é óbvio, pô, não precisa falar que tá, como é que fala assim, isso é chover no molhado. Tá? Falar um troço desse. Lógico que toda empresa procura trabalhador. Vai falar um troço desse. Mas guarda bem, uma melhoria. Tá? Você vê que eles falam que houve melhoria. Agora, aqui é a parte de proporção da efetiva das vagas. Tanto que, ó. Presta bem atenção. Eu vou até voltar aqui um pedacinho para você ver. Ó, presta bem atenção nesse pedacinho que eles vão falar agora. Quando eles falam mainaço, tá? É que tá caindo. Quando eles falam por aço, é que tá subindo. Então mainaço tá caindo. Então já deu para você perceber, né?
Então você viu que no outro ele falou mais aço, nesse ele falou por aço. Então você vê que tem umas que estão subindo, tem umas que estão caindo. Mas vamos lá a matéria. Se você entende japonês, já deu para você sacar como é que a coisa tá. Se você não entende, vem com o tiozão aqui já para você sacar. Em janeiro desse ano, a proporção média nacional por vagas por candidato foi de 1,27, permanecendo o mesmo nível por 3 meses consecutivos. Então você vê que na outra matéria, eles falaram que subiu o número de pessoas empregadas. Aqui, ele já fala que está igual, que não houve melhoria. Então você vê que os dois ministérios do governo Kishida, eles não têm sinergia. Eles não trabalham entre si para fazer análise de dados. Então já dá para você ter uma ideia que cada um quer mostrar serviço, cada um fala o que quer. Só que aqui o Ministério da Saúde, do Trabalho e Bem-Estar está falando que não melhorou a parte de emprego no Japão. O Ministério de Assuntos Internos já falou que subiu 0,1. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho da mentirada que está. Tá? Mas continuando aqui. O número de ofertas, diz o Ministério do Trabalho e Bem-Estar, o número de ofertas de emprego está a diminuir em algumas indústrias, em alguns setores das indústrias, devido ao impacto no aumento dos preços das matérias-primas, e precisamos estar atentos a isso. Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, a relação efetiva de vagas por candidato em janeiro, que indica que o número de empregos oferecidos pelas empresas para cada pessoa que está procurando foi de 1,27, maior que a média nacional, o que significa que é o mesmo nível durante 3 meses consecutivos já. Então o que isso quer dizer? Que não houve aumento de pessoas desempregadas. Porque se manteve o mesmo nível, como é que vai aumentar o número de pessoas empregadas? Não tem como. Tá? Mas vamos lá, continuando aqui. O número de novas vagas apresentadas pela Hello Work, para quem não sabe, né, para quem não mora no Japão, ou para quem mora e nunca foi atrás, ou para quem está no Brasil, a Hello Work é a agência de empregos do governo, tá, que o governo japonês tem para poder encaminhar as pessoas para trabalho. Então as empresas vão lá, oferecem as vagas de emprego para a Hello Work e a Hello Work vai encaminhando, tá, para as pessoas. O número de novas vagas apresentadas pelas empresas à Hello Work em janeiro caiu 3% em relação a janeiro do ano passado. Olhando as novas vagas, né, por indústria, houve uma queda de 11,6% na indústria da transformação. Isso o que quer dizer? Indústria da transformação, onde a grande maioria dos brasileiros trabalham aqui no Japão. Por isso que eu falo, por isso que eu estou batendo em cima disso. Já faz tempo. Tome cuidado com o seu emprego, tome cuidado com o seu dinheiro. Se você tiver dinheiro, invista, não deixa parado, porque a coisa está ficando ruim. E você viu que houve uma queda de 11%, é muita coisa. Tá? E é onde a grande maioria dos brasileiros trabalha. Por isso que eu venho pregando aqui no canal também, parecendo um evangelista. Tá? Estuda japonês, tenta sair desse ramo de fábrica, tenta pegar empregos em outros setores, porque a coisa está degringolando. E muita gente não está dando ouvido. E na hora que, como é que se fala, que a água bater na bunda, até porque tem como se fala, a competitividade em relação aos estagiários técnicos e etc., vai ficar cada vez pior na parte da indústria, porque você vê que eles ganham menos por hora. Então a chance deles conseguirem emprego é muito maior do que uma pessoa que está pagando mais por hora. Tá? Então, como é que se fala assim? É tendência ir trocando, tá? Para funcionários mais baratos. Por que eu falo esse tipo de coisa? Quem acompanha a indústria dos games, eu tenho um canal de game, então eu preciso ficar antenado. Viu que as grandes empresas que trabalham com desenvolvimento de videogames estão demitindo a rodo, porque eles estão fazendo reestruturação fiscal nos negócios deles. Você vê que a Sony demitiu
pessoas. A Electronic Arts demitiu parece que mais de 1.500, se eu não estou enganado. A Microsoft também demitiu uma pancada de pessoas. A Sony chegou a fechar estúdios. Tá? Você vê que aquela desenvolvedora que fez o Crash Bandicoot, lá como é que fala? Toy for Bobs, tirou o vínculo junto da Blizzard, se tornou uma empresa indie. Por quê? Para não ficar apanhando desse tipo de coisa das grandes corporações. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está se dando transformações, tá? E de forma muito rápida. Então, se as pessoas não atentarem a esse tipo de coisa, vai acabar caindo na malha uma hora ou outra. Mas continuando aqui. Houve uma queda na indústria do alojamento, né, e de comida de 8,8%, tá? E a queda foi de 5,8% no comércio atacadista e varejista. Então você vê que os supermercados, né, e combinos deu uma queda nas vendas, tá? Lojas, como é que se fala, de roupa também você vê aqui, comércio varejista e atacadista, uma queda de 5,8%. A parte de, como é que se fala assim, hotel e restaurante, 8,8%. A parte industrial do Japão, onde que os brasileiros trabalham, no caso autopeças e outros tipos de indústrias que mexem com transformação de material, 11,6%. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa não está legal. Por outro lado, a indústria de serviços, tá, relacionados com vida de entretenimento aumentou 5,7%. O que isso quer dizer? Restaurantes, tá, karaokês e outros tipos de, como é que se fala assim, que mexem com entretenimento, tá, para as pessoas, 5,7%, houve um aumento. Igual quando eles falam em indústria de comida aqui, pode ser o quê? Bentoiás, em geral, porque dependendo, tá, se está vendo menos venda nos combines, vai ter menos pedidos para bentoiás. E nisso já dá para você ter uma ideia como é que a coisa vai ficar. Cada vez menos horas de trabalho. Tá? E a indústria de transformação e comunicação, houve um aumento de 4,5%. Nessa parte aqui, indústria de transformação e comunicação, entra aquela ideia do que? Também. Você vê que tem aparecido muita propaganda, você vê que tem a ideia do TikTok, do YouTube, tá? Tem o X agora, o antigo Twitter que está monetizando também. Então muitas pessoas acabam veredando para esse ramo, tá? Para poder começar a trabalhar com esse tipo de coisa. E nisso, dependendo da forma, se ela abrir uma empresa para ela, para fazer o pagamento de impostos direitinho, dar o recolhimento, dependendo, contratar editores, etc., vai gerar mais empregos. Tá? Então você vê que tem muita coisa que vai aumentando, mas é aquilo que eu falo. Quer fazer as coisas? Faça as coisas de uma forma legal. Tá? Abra a firma, como é que se fala, direitinho, faça o recolhimento de impostos direitinho. Porque se cair na malha fina do governo, é complicado e as multas são pesadas. Porque dependendo, um exemplo, o governo ele vai, dependendo, porque esses exemplos que eu estou dando são exemplos que eu já vi acontecer. Tá? Então, dependendo, o governo vai chegar o fiscal para você, vai falar assim, ó, eu quero sua documentação de 3 a 5 anos para trás. Se você não tiver nada comprovando de 3 a 5 anos para trás, tu está lascado. Então eles vão te meter uma multa baseada em 3 a 5 anos para trás. Entende? Então geralmente essas multas são pesadas? São pesadas. Por isso que precisa ter todos os comprovantes, guardar os comprovantes de pagamento das coisas, de impostos, etc., os guincêncios, por muito tempo. Porque se acontece um negócio desse de você cair na malha fina, você tem ali. Tá? Qual que é o tempo recomendado? Geralmente é 10 anos. Tá? Você guardar certos comprovantes ali. Porque caso aconteça alguma coisa, você tem como comprovar. Porque se cair na malha fina, tu tá lascado. Mas continuando. Observando as proporções efetivas de vagas de emprego por candidatos por estado, Fukui ainda continua o mais alto. Então você vê que ninguém quer ir para Fukui. Com 1,91 vezes
seguido de Yamaguchi deu uma subida, tá, com 1,69, Shimane, tá, Shimane geralmente estava em segundo, na matéria passada ela tinha caído, continua em terceiro, tá, com 1,63, e as taxas mais baixas foram de Osaka, com 1,06, e Kanagawa, juntamente com Hokkaido, no caso Kanagawa 0,9 e Hokkaido 0,11. Então o que isso quer dizer? São os locais com menos taxas de emprego, de vagas de emprego. Então se você ficar desempregado em Osaka, Kanagawa e Hokkaido, vai ser osso para procurar emprego. Aí no caso de Ishikawa, né, na província de Ishikawa, que sofreu os danos do terremoto, né, ou teve um ligeiro aumento de 1,50 vezes em relação ao mês anterior. Mas tanto nas vagas como nos pedidos de emprego diminuíram significativamente em relação ao mês anterior. Tanto que isso aqui responde à pergunta de uma pessoa que me perguntou, né, não vou dar o nome porque a pessoa não autorizou, que ela me perguntou como é que está a parte de emprego lá para o Ishikawa. Pô, está avisado que diminuiu bastante, mas houve um ligeiro aumento. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar diz: isso parece ser devido ao fato de que algumas indústrias, como a manufatureira, tá, não pode se dar ao luxo de criar novos empregos em resposta ao aumento dos preços das matérias-primas. Ao longo prazo, a escassez de mão de obra continuará a aumentar. Precisamos estar atentos a quanto tempo continuarão os efeitos do aumento dos preços. Mas isso é óbvio, porque é aquela velha história. Uma empresa que ela quer fazer seus preços serem competitivos sem aumentar despesas, primeiro local que ela corta é funcionário. Se ela não corta funcionário, ela não contrata mais. Ela mantém ali. Aí o que acontece? Pode ser que se sair um, eles reponham ou não repõem para fazer contenção de despesa. E nessa brincadeira vai sobrecarregando as outras pessoas. Só que a coisa está assim. Quem está vendo as indústrias no geral é o que está acontecendo. Tanto que quando teve essas demissões na Sony, por exemplo, em relação ao desenvolvimento de games para o PlayStation 5, os estúdios grandes, eles se reuniram, igual no caso o estúdio que fez o The Last of Us e o Days Gone, e etc. Eles se reuniram ali para pegar essas pessoas que estavam sendo demitidas e tentar encaminhar para outras empresas já. Porque eles sabem que a coisa vai ficar complicada. Então já dá para você ter uma ideia do panorama geral, como é que a coisa está aqui no Japão. Por isso que eu falo para você, ressalto de novo, eu sei que tem muito empreiteiro, muita agência que me odeia de paixão, como é que se fala, mas é uma verdade, tá? Se você estiver vindo pro Japão a trabalho, não assina nenhum contrato sem fazer pesquisa. Pesquise, entre nos grupos. Da mesma forma que você está aqui no Japão já e quer mudar de emprego, faça a mesma coisa. Entre nos grupos, pergunte, como é que é tal empresa, como é que é tal local, pergunte para as pessoas, né? Se você tiver conhecidos nos locais, pergunte, tá? Porque depois que você assinou o contrato, não adianta entrar nos grupos Facebook, WhatsApp da vida e ficar reclamando. Falar, mas isso aqui é uma porcaria, aquela empreiteira é uma bosta. Você tinha tempo hábil para você fazer a pesquisa, para você se proteger. Quem não se protege e acontece os revés não tem direito a chorar. Porque ferramentas tem para procurar, só precisa de ter um pouco de boa vontade. Tá? Nem tudo cai do céu de graça, tirando cocô de pombo. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está. Então tome cuidado. Então encerramos a matéria principal aqui. Agora vou à mutreta, atualização aqui do governo. Essa daqui é para acabar. Eu já tinha falado sobre isso, tá? Então quem vê essa atualização e quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar, tá? Mas vamos lá. O muro de rendimento anual é um fenômeno em que quando um trabalhador de tempo parcial
tá? Parcial, igual no caso então são arubaits, part-time, etc. Tá? Excede um determinado rendimento anual, deixa de ser sustentado pelo cônjuge, tá? E tem que pagar os prêmios de seguridade social. Então tem que pagar Chacai Roquem, Cocumim Roquem e outros Roquem, outros quens da vida aí, tá? O que reduz o seu rendimento anual. Então foi salientado os esforços para manter o horário de trabalho sob o controle que estão a conduzir à escassez de mão de obra. Isso aqui é muita mutreta. É muita, como é que se fala assim, safadeza do governo japonês. Praticamente eles estão pagando para as pessoas trabalharem. Como contramedida, o governo fornecerá até 500 mil por funcionário para as empresas que no ano passado estabeleceram subsídios para complementar o prêmio de seguro, para evitar que seu rendimento diminua, mesmo que o rendimento anual exceda a barreira dos 1 milhão e 60 mil ienes. Então, é o seguinte, se você trabalha aqui no Japão, como arubaito, part-time, etc., e não quer pagar impostos, no caso Chacai Roquem, você tem que ficar abaixo do 1 milhão e 60 mil ienes. Porque se você ultrapassar 1 milhão e 60 mil ienes, você é obrigatório a pagar Chacai ou algum outro Roquem. Tá? Então, se você chegar a 1 milhão 60.001 centavos, você é obrigado a pagar. Então é isso que o governo japonês está querendo. Ele está querendo fazer as pessoas excederem esse valor para eles começarem a pagar o Chacai Roquem, que é no caso o Chacai Roquem, ele tem a parte de previdência social. Na mesma coisa o Kokumin, só que não misturem, tá? Tem o Kokumin Roquem e o Kokumin Nenkin. São coisas diferentes. O Kokumin Nenkin, ele é muito parecido com o Chacai Roquem. Tá? O Kokumin Roquem é diferente. Não, Kokumin Roquem não mexe com seguridade. O Kokumin Nenkin, ele entra com a seguridade também. Igual o Chacai. Tá? Não confunda as coisas. Eu estou falando assim porque sempre tem um doido para vir falar: ai, mas o Kokumin que não sei o que. Por isso que eu já estou mostrando a diferença. Tá? Sempre tem um doido, mas vamos continuar. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar anunciou que, até o final de janeiro, 3.749 empresas em todo o país tinham apresentado os planos para utilizar esse subsídio. Como resultado, espera-se que mais de 144 mil pessoas atravessem um muro e se inscrevam, né, no caso da Seguridade Social, como as pensões dos empregados, etc., até o final do ano fiscal de 2025. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar estima que aproximadamente 600 mil pessoas podem estar cientes da barreira do 1 milhão e 60 mil. Então, você vê que eles estão estimando 600 mil pessoas ali que estão utilizando dessa brecha da lei para trabalhar, ganhar seu dinheirinho e não ter que pagar impostos, no caso o Chacai. Tá? E estão trabalhando em cima disso para disseminar ainda mais o sistema, apresentando exemplos de como o subsídio será utilizado. Então você vê que com essa primeira remessa do governo, eles esperam atrair mais ou menos 144 mil novos pagantes de Chacai Roquem. Só que é aquela velha história. Esse subsídio do governo, ele vai ter um prazo, porque o governo não vai pagar até esses 500 mil ienes por funcionário, tá, para as empresas o resto da vida. Então, quando chegar no tempo limite, que a pessoa não vai receber mais aquilo ali, o que vai acontecer? Vai cair a arrecadação do governo. Então, praticamente, o governo aqui ele está pagando para as pessoas trabalharem para serem novos pagadores de impostos, porque ele vai pagar X, vai retornar Y para ele.
Só que nessa brincadeira toda, no dia que ele cortar esse subsídio, vai despencar a arrecadação dele. Só que nessa brincadeira aqui, igual por exemplo, dependendo, eles podem incluir esses números de novos pagantes de Chacai Roquem para inflar o número de empregados e desempregados, para dar aquela inflada sem vergonha. A mesma coisa. Por que eu falo esse tipo? O governo japonês faz esse tipo de jogada? Porque o que eles vendem aqui dentro, em lojas duty free, aqui dentro do Japão, não falo aeroporto, tá? Eu falo na cidade. Igual, por exemplo, o Donki, ele tem a parte duty free dele. Se você apresentar o passaporte, pelo menos antigamente tinha. Se você apresentar o passaporte, você não paga o chorrize, que é como é que se fala? O imposto sobre consumo. O Ion, tá? Os Ions, ele tem uma parte assim também. Tanto que saiu um comunicado em inglês. Quem já foi no supermercado do Ion e ficou um pouco mais atento deve ter visto esse comunicado em inglês falando sobre isso também. Então eles têm a parte duty free. Então o que eles vendem, as empresas dentro do Japão vendem como duty free, o governo japonês ele encara como produto de exportação. Por isso que dá aquela inflada nos números. Mas não deveria, porque o consumo está sendo interno. É diferente de você vender num aeroporto que a pessoa já passou, já fez o check-in, já passou, entrou na loja duty free, comprou e vazou. É diferente, a pessoa comprou aqui dentro, e dependendo do local, dentro de um supermercado dentro do Japão. Então ela vai, dependendo, ela vai fazer o consumo interno, não o consumo externo. Já deu para você sacar o tamanho da mutreta. Então o governo japonês está fazendo várias mutretas, igual no caso dessa aqui. Praticamente ele está pagando para as pessoas trabalhar. Dá para saber as empresas? Não dá para saber, porque não deu lista de nomes aqui. Tá? Mas já dá para você sacar por A mais B que o governo japonês está tentando inflar os números e está tentando pegar novos pagadores de impostos. Só que a partir da hora que ele cortar esses subsídios e a arrecadação de imposto dele despencar de novo, é complicado. Por que eles falam aqui? Né? É um fenômeno quando um trabalhador de tempo parcial excede um determinado rendimento anual, deixa de ser sustentado pelo cônjuge e tem que pagar prêmios de seguridade social, né, que reduz seu rendimento anual. É o seguinte, só para fazer essa explicação aqui, já para deixar bem salientado, para as pessoas entenderem isso aqui, para não cair, como é que se fala assim, nas mutretas, dependendo, tá, de empreiteira e etc. Eu sei que muita empreiteira vai me odiar do fundo do coração. Mas é o seguinte, tá? Igual no meu caso, a minha esposa, eu tô no Chacai Roquem dela. Tá? Eu sou eu sou dependente dela no Chacai Roquem. Então, se eu trabalhasse, fizesse um arubaito é bom, né? Arubaito, part-time, naishoko, seja lá o que for. Naishoko também entra, tá? E conseguisse uma renda anual que ultrapassasse esse 1.060.000 ienes, eu obrigatoriamente seria tirado do Chacai dela. E eu teria que pagar um Chacai por conta. Entendeu a diferença? Enquanto eu sou dependente dela, eu não pago o Chacai. Então, se eu precisar de ir no médico, usar o médico, né, e outras coisas relacionadas à saúde, eu posso usar, tá, de acordo com o Chacai dela. Se eu ultrapassei esse 1.060.000, eu tenho que pagar por conta e não sou mais dependente dela. Aí nisso ela não consegue mais também, como é que se fala assim, abatimento no imposto de renda por eu ser dependente dela e etc. Então tem uma série de coisas aí que o governo está fazendo que vai modificar muito o ganho das pessoas. Então tome cuidado com o seu rendimento. Igual, por exemplo, se você faz naishoko, faz arubaito e etc. E não quer cair nessa malha fina do governo, fique abaixo do 1.060.000. Simples assim. 1.060.000 ienes. Fique abaixo disso. Porque se você passar 1.060.001, tu já vai ter que pagar. Chacai Roquem. E se você for dependente de alguém, você obrigatoriamente vai ser excluído. Tá? Eu falo assim por quê? Porque quando entrou essa lei aqui,
a empreiteira que minha esposa trabalha, perguntou para ela, ó, seu marido, nós sabemos que seu marido está parado, etc. Mas ele está trabalhando? Ele tem alguma renda? Porque se ele tiver, ele vai ser excluído do seu chacai. A própria empreiteira avisou. Por isso, então, toma muito ciente, fica muito ciente com as pegadinhas do governo, porque o governo Kishida está fazendo muita pegadinha. Você vê que ele está passando muita informação errada. Tá? Então, tem que se tomar cuidado, tem que se tomar cuidado. Canso de falar, eu amo morar no Japão. Amo. Gosto muito do Japão, gosto muito das coisas daqui, amo muito o Japão. Mas eu sei que o Japão ele tem problemas. O Japão não é uma utopia, o Japão é uma distopia. Tá? Só que, com o atual governo, a coisa está meio que degringolada. Você vê que eles estão desesperados para fazer as coisas. E você vê que os números só estão piorando. Só que eles têm aquela ideia do que queremos impostos altos. Só que eles são tão burros nesse ponto que se eles dessem, como é que se fala assim, atenção para as classes mais baixas e dessem condições para as classes mais baixas entrarem no mercado de trabalho, por exemplo, eles teriam mais pagadores. Mas não, eles estão fazendo o contrário, eles estão minando as taxas, as classes mais baixas e deixando com as classes médias e para cima só para pagadores de impostos, em vez que ele poderia incluir mais pessoas, desde que ele desse condições. Só que com esses dólares altos, o dólar ultimamente quase ultrapassou quase 151. Quase que ele ia chegar aos 151. De novo. Quem acompanhou a cotação deve ter visto. De novo. Por isso que eu falo que eles devem estar intervindo por trás. Para não deixar ultrapassar. Porque se ultrapassar, a coisa vai degringolar. Vai ser igual estouro de boiada. O Ueda ele tem noção disso. Ele é presidente do Banco Central japonês. Ele não é burro. Mas é aquela velha história. A ganância é tanta. Só que o Ueda, nesse ponto, ele também é um coitado. Ele é um coitado. Porque ele tem que seguir as ordens do Kishida. Porque o Banco Central japonês ele não é autônomo. Não é igual o Banco Central brasileiro, que tem autonomia em relação ao governo. O Banco Central japonês não. O Banco Central japonês ele tem que servir a cabeça do primeiro-ministro. Então, se o primeiro-ministro quer tal coisa, eles vão se virar para fazer tal coisa. Então, já dá para você ter uma ideia que nesse ponto o Ueda, ele tá cabeçou ali. Ele tá um coitado. Diferentemente que o Kuroda, que ficou muito tempo lá, ele passou por várias administrações, né, ele conseguiu fazer algumas coisas, conseguiu se esquivar de outras. Então já dá para você ter uma ideia de como é que a coisa está, para onde que a coisa está caminhando, tá? Então só toma cuidado. Estou trazendo certas informações já para você ter uma noção para onde nós estamos indo aqui no Japão. E a situação parece que não está legal e parece que a coisa está indo cada vez de mal a pior. Você vê que um ministério fala que subiu 0,1%, o outro fala que não subiu nada, já dá para você ter uma ideia de quem está mentindo. Então, vida que se segue. O vídeo ficou comprido, ficou compridaço, tá? Mas tinha informações aqui pertinentes, porque se você prestar atenção nisso, já dá para você ter uma ideia para onde que o futuro do Japão está indo. Se você mora aqui no Japão, para onde que vai estar a dificuldade daqui para frente, um certo tanto. Por isso que eu saliento de novo. Investir em Nihongo, pagamento de curso, seja lá o que for, não é gasto, é investimento. Invista num curso de Nihongo, porque você vê que a coisa está indo de mal a pior e os setores da economia estão mudando muito. Então quem avisa, amigo, é de acordo com os próprios números do governo. Estou falando isso de acordo com os próprios números do governo. Então, se você não sabe Nihongo, estude, pague um curso de Nihongo. Pelo menos para você entender o que está falando e conseguir falar. Não precisa ler e escrever. Mas só de você já estar falando, entendendo o que os outros estão falando, você já consegue entrar em um novo ramo de trabalho.
Mas é aquela velha história. Se o conselho fosse bom, a gente não daria, a gente cobrava, né, como eles falam, mas tô dando de graça. Então pense bem, porque os rumos do Japão estão mudando na parte econômica. Tá certo? E para você que assistiu o vídeo até aqui, foi corajoso, tá? Eu tiro meu chapéu para você. Arigatou gozaimasu, Maido.